Bom, vamos dar início, então, aqui à leitura dos prolegômenos para a ontologia do ser social. Jorge Lukács, nós aqui, eu e o professor Matheus de Castro, estamos fazendo leituras comentadas de Jorge Lukács, que é o último escrito dele, né? Ele escreve a ontologia, mas depois ele procura elaborar uma síntese, são os prolegômenos, e esses prolegômenos são os últimos escritos dele. Ele vai falecer meses depois de estar procurando os prolegômenos, quer dizer, a ontologia de ser social é uma obra inacabada, né? E a própria ética, que era o projeto dele, também, né, ficou inacabado. Então, quer dizer, é uma pena que todo grande pensador ele tem que ter uma obra inacabada, né? Quer dizer, se encontrar algum grande pensador que tem uma obra acabada, ele não é um grande pensador. Ele pode até ser, vamos pensar, Hegel, tudo bem, aí Hegel faz a diferença, né? Mas, no mais, esse inacabamento, ele também coloca uma série de possibilidades para a gente estar, a partir dele, né, tá vendo uma nova perspectiva para entender o marxismo, né? Quer dizer, se tem Lukács oferecendo para nós um marxismo ontológico, né? E vai diferenciar, por exemplo, de outras linhas do marxismo do século XX, né? Quer dizer, e ele próprio faz uma autocrítica, quer dizer, o Lukács é muito conhecido pela história e consciência de classe, né? É uma coisa impressionante como fica isso daí, porque eu acho que isso é uma questão ideológica, né? Quer dizer, esse ocultamento de um autor quando ele dá uma virada, né? Uma virada ontológica, e são poucos dentro da academia, né, que conhece o Lukács da ontologia do ser social, né? Quer dizer, se conhece até o Lukács da estética, porque a própria estética também é uma obra inacabada, né? Ele sai da estética para a ontologia para tentar pegar uma ética, mas não consegue fechar. Mas é a grande contribuição dele, Matheus. Esse Lukács, vamos ver, o Lukács da década de 1960, né? Quer dizer, o velho Lukács, o Lukács tardio, ele, ele tem uma reflexão que é muito preciosa, agora pouco discutida, pouco divulgada, a não ser entre aqueles círculos de lukácianos que nós temos, né? Que a gente conta nos dedos de uma mão, né? Quer dizer, porque é um pessoal que fica fechado lá na filosofia, não consegue fazer essa interlocução, por exemplo, com outras ciências, né? Então, aqui a gente está tentando fazer uma reflexão, um diálogo entre o Lukács, né? O Lukács como é que fica? O Lukács e a psicologia social, né? Então, isso aqui é interessante, até porque o conceito de estranhamento é o que a gente visa. Vamos lá, nós paramos aqui vai começar um parágrafo, largamente difundido, é isso? Isso aí, é uma postura largamente difundida, colocar-se contra a violência em geral. Pronto, então vamos lá. Página 248 da Boitempo. Perfeito. Vamos lá. Então vamos lá. É uma postura largamente difundida, colocar-se contra a violência em geral, esquecendo-se de que nenhum passo teria sido possível desde que saímos da esfera biológica animal, nenhuma socialização, nenhuma integração do gênero humano, etc., sem violência. Mas, de outro lado, não devemos ver na violência, mesmo em suas formas mais brutais, uma simples herança do estado pré-humano, algo que poderia ser humanamente superado de maneira moral abstrata. É preciso termos sempre consciência de que, como anteriormente mencionamos em outros contextos, nenhuma forma prática do ser social, portanto, nenhum momento de sua autorreprodução, seja economia,
superestrutura, como Estado, direito, etc., poderia surgir sem violência, nem servir à reprodução humana. A linguagem do gênero, que substitui historicamente o seu mutismo, não pode dispensar em absoluto as mais diversas formas de violência, de coerção, etc. A história do gênero E aí, Celeste? mostra que o mutismo pré-humano, a constituição do ser pré-humano, Ah, insuperavelmente espontânea, de funcionamento puramente Mas é mais biológico, barato ela faz o Pilates do que a estava, fisioterapia. É só 200 por mês para ela ir 3 vezes. é. vamos, Sim, Matheus, o som, Theo, Matheus. o som meu O- não Sim, tá ruim? deu uma parada, assim, deu um mutismo. Tá bom, vamos Mas tá lá. bom agora, agora voltou. Pode continuar, por favor. Posso continuar? Então, eu vou retomar aqui um pouco para trás, para não ter, para ver se a gente não perdeu nada, tá? Qualquer coisa você edita aí. Ok. A linguagem do gênero, que substitui historicamente o seu mutismo, não pode dispensar em absoluto as mais diversas formas de violência, de coerção, etc. A história do gênero mostra que o mutismo pré-humano, a constituição do ser pré-humano, insuperavelmente espontânea, de funcionamento puramente biológico, estava e está hoje em condições de se articular conscientemente, apenas desse modo, antagônico, carregado de violência. O abandono do estado de mudez, quando a consciência cessa de ser mero epifenômeno biológico, é igualmente um processo causal que pode possuir em sua irreversibilidade uma direção geral, mas nenhum alvo, por isso, nenhum planejamento, nenhuma orientação finalista. O modo como sua espontaneidade causal, num nível ontológico totalmente novo, atua ontogeneticamente ou filogeneticamente sobre as novas relações entre o exemplar e o gênero, determina as forças operantes no autodesenvolvimento da humanidade. Ótimo. Vamos lá comentar esse parágrafo. O que é que você me diz aí? O que é que você comentaria? Alguma passagem, algum Ele interessante está aqui? só para a gente retomar, né? Ele estava falando antes aqui da, é, das questões anteriores, né? Ele vem falando dessa unidade que existe, né? Do estranhamento na relação entre o indivíduo e a sociedade, né? Essas questões, e ele resgata, né? Esse desenvolvimento das forças produtivas e a sua contradição, né? Com a exploração do trabalho que surge, a divisão em sociedade de classe, enfim, as questões de violência, né? Mas ele vem o tempo todo resgatando essa ideia, né, de que o processo histórico é regido por essa causalidade, né, que ele retoma aqui, né? Há uma causalidade que é espontânea, que é contingencial, né, que não tem uma finalidade, não há nenhuma orientação finalista. Essa palavra dele está escrita aqui, né? O abandono do estado de mudez, quando a consciência cessa de ser mero epifenômeno biológico, é igualmente um processo causal, que pode possuir em sua irreversibilidade uma direção, mas nenhum alvo, por isso nenhum planejamento, nenhuma orientação finalista, nenhuma teleologia. A teleologia não está na história, né? Não está. Essa teleologia é um momento, um processo, né? É um momento do processo histórico, né? Do processo causal, né? Então, ele vem resgatando aqui essa condição, né, dupla dessa unidade entre teleologia e causalidade no processo de desenvolvimento aqui, no caso, né, da linguagem que ele está falando, que também surge como uma possibilidade do desenvolvimento desse ser social, mas ainda marcada pela questão da violência também, né, nesse processo de transformação, ou seja, esse desenvolvimento marcado por esse processo de violência, né, não como
Ele está, enfim, abrindo essa discussão, né? Quer dizer, trazendo para a gente esses elementos para a gente pensar essas contradições, né? Do processo de humanização, no processo daquilo que ele perseguia lá no fim, como você falou, resgatando uma obra inacabada, né? Da ética, né? Onde entra aí a questão da ética, enfim, a questão da moral, as regras de convivência, de todo o processo onde os seres humanos vão, através da violência, estabelecendo suas instituições, né, poderes coercitivos, para regular esse processo, né, construindo esse processo de desenvolvimento, mas como um processo que se dá de forma causal, né, onde essa compreensão surge desses movimentos, né, das bases materiais, né, que vão possibilitando o desenvolvimento da consciência, essa adaptação ativa, né, do ser humano, que possibilitou o desenvolvimento da sua consciência, né, esse movimento. E aí dá possibilidade de uma finalidade, né, teleológica nas suas decisões, da escolha, da compreensão dos nexos que vão lhe aparecendo, né, no movimento da sua ação, né, na sua prática, ele precisa conceber, ele precisa entender ali o processo, né, ele está fazendo uma adaptação ativa e consciente. A consciência surge da possibilidade da compreensão desses nexos, né, na utilização que ele faz prática desses elementos do meio que ele está ativamente modificando, né? Então, nessa ação, nesse processo, há o desenvolvimento dessa consciência, né? Essa consciência que permite, então, esse passo, né, de uma escolha com uma finalidade que é teleológica, que é genérica, né? Uma finalidade que está colocada ali de forma causal, né? Desculpa, retomando, Giovanni, uma Sim. finalidade que é escolhida, né, a partir dessa escolha, né? Quer dizer, ele tem uma gama de determinações que ele chega, historicamente, e ele vai encontrar ali uma possibilidade, né, de fazer uma escolha a partir de um objetivo, né, que ele vem. Mas esse momento da escolha é individual, né? Agora, como isso é colocado dentro como a ação ela se manifesta, né, o produto dessa ação, depois ela põe em movimento novos nexos causais, né? É isso que é só um momento desse processo. Então, resgatar isso que ele vem o tempo todo colocando para a gente não se esquecer, né, dessa relação entre o indivíduo e a sociedade. E aqui, nessa parte do desenvolvimento da linguagem, em relação à violência, que ele vem falando como um fenômeno presente no desenvolvimento humano, né? Acho que é isso, Giovanni. Não, Consegui exato. destacar. Agora tem que salientar o seguinte, que o que o Lukács está querendo estar enfatizando aqui é que, e ele fala de uma forma muito contundente, né? Porque não, né? Porque é difícil a gente aceitar isso, né? Mas ele fala que nenhuma socialização, nenhuma integração do gênero humano, etc., etc., poderia ocorrer sem violência. Quer dizer, a violência ela faz parte da prática do ser social, né? Quer dizer, ele está falando aqui da violência, as mais diversas formas de violência, de coerção, etc., né? Ele, inclusive, é parte da linguagem do gênero, né? Mesmo quando se sai daquele estado de mudez para esse novo estado, né? Que é o estado da consciência, né? Quando a consciência cessa de ser mero fenômeno biológico, né? Quer dizer, mesmo quando se chega a esse estado, né? Quando você sai de um estado pré-humano para um estado, né, humano, né? Quer dizer, humano não seria concebível sem violência. É isso que ele está falando, o que é uma afirmação muito, muito dura. Isso daí não é fácil, porque ele está no nível aqui, eu suponho, um nível de abstração muito elevado, tão elevado talvez que a gente talvez possa perguntar, sim, mas ele está falando de que formação social?
né? Ele está falando dessa violência, essas formas de violência, de coerção, etc., ele está falando de uma sociedade, né, como Leontiev coloca aqui, né, está falando de uma sociedade de classes ou de uma sociedade, né, pensando aqui o comunismo primitivo, né? Quer dizer, Lukács ele não faz referência a isso. Ele está colocando isso como sendo uma categoria ontológica. Essa violência, pelo menos, é o entendimento que eu tenho. Essa violência, ela faz parte desse, né, como ele diz aqui, né, nenhuma forma prática do ser social, nenhum momento de sua autorreprodução, né, seja economia, superestrutura, Estado, direito, se supõe aqui que você já está numa sociedade de classes, né? Poderia surgir sem violência, né? Nem servir à reprodução humana. Quer dizer, é como essa é uma posição dura no aspecto de sair daquela visão muito idealista, né? De que você possa ter um desenvolvimento do ser social sem a violência, né? Agora, talvez o que a gente tenha que estudar, né, seria verificar essas formas de violência, porque existem diversas formas de violência, de coerção, etc. Quer dizer que isso é parte do desenvolvimento do gênero, né? Quer dizer, do autodesenvolvimento da humanidade. Que, na verdade, a nossa espécie, né, sapiens, ela tem essa característica de ser uma espécie isso que ele coloca, né? É uma espécie muito violenta, e talvez seja isso que fez com que nós nos tornássemos os únicos os vitoriosos, né? Porque todas as outras espécies de hominídeos eles se extinguiram, né? Mas a espécie sapiens ela conseguiu hoje, né? Dominou a Terra. Como é que dominou a Terra? Com violência, né? Com formas de violência, as mais diversas formas de violência, de coerção. A própria sociedade de classe ela criou essas formas múltiplas de violência, né? Não é só a violência física. Você pode ter a violência psicológica, simbólica, etc., né? Quer dizer, aqui isso seria muito interessante pensar a partir de Lukács essa condição, né? Que é um traço principal do desenvolvimento do gênero, né? Quer dizer, como de fato o humano ele é algo que tem que ser conhecido com mais cuidado. E essas formas de violência, eu suponho, Matheus, que ela que tem a ver com estranhamento, quer dizer, é uma forma de estranhamento, quer dizer, o estranhamento vamos dizer assim, né, uma forma de violência, né? E aí mostra que à sombra do desenvolvimento do gênero, você tem o estranhamento, que está presente no desenvolvimento do gênero, inclusive antes do capitalismo, que não está se falando em capitalismo. Aqui é uma leitura ontológica do ser social, então não está se falando em capitalismo. Se falar em capitalismo, de fato, talvez as formas de violência, de coerção, etc., elas se tornaram mais sofisticadas, né? Isso, tanto quanto as práticas do ser social, né? Os momentos de autorreprodução, né? Quer dizer, economia, superestrutura, Estado, direito, etc., né? Quer dizer, o Estado é uma forma de violência, né? É uma organização da violência. O direito também, isso é que é interessante, a economia, né? A questão da coisificação,
o que ele está falando é que isso, na verdade, é parte do desenvolvimento dos humanos, né? É isso que eu entendi. Eu acho que para não ficar uma coisa assim muito idealista, né, que a gente possa, né, achar que o comunismo ele seria produto assim, né? Ele seria produto de algo que não fosse, né, uma violência, né, uma luta, né, uma prática né, quer dizer, seria impossível você imaginar o comunismo sem violência, né? Quer dizer, como resultado de uma violência, o que é a luta de classes, né? É uma coisa dura, uma coisa que as revoluções elas não foram feitas com flores, né? Nem paz e amor. Isso, talvez em síntese seja isso, embora esse é o modo mais vulgar, mas o que ele está sendo é o seguinte: a ontologia ela não tem esse idealismo de achar que você esteja numa sociedade que você possa estar lidando com, né, com paz e amor, ou então uma certa visão humanista, né? Quer dizer, na verdade, o humano ele tem essa expressão dessa, né? Quer dizer, a própria consciência, quando ela surge, né? Embora de forma irreversível, né? Numa direção geral, mas sem nenhuma orientação finalista, tal, mas ela é carregada de violência, né? Quer dizer, uma coisa curiosa, carregar de violência significa que tem trovões, tem raios, tem tudo aquilo que, de um certo modo, que impulsiona, inclusive, o desenvolvimento do gênero, né? Eu fico imaginando que é isso que impulsiona. Então, toda ideologia cristã, de paz e amor, que vamos fazer as coisas sem violência, essa, na verdade, são ideologias reacionárias, né? Elas são reacionárias porque elas não entendem que, na verdade, quer dizer, Marx e Engels já falavam, né, a história da sociedade, né, da sociedade humana, né, ou sociedade de classe, não sei exatamente o termo, mas está lá no Manifesto Comunista, né, é a história da luta de classes, né, opressor versus oprimido, né, oprimido versus opressor, explorado versus explorador, e é isso que é o motor, vamos dizer, agora vendo uma linguagem bem vulgar, é o motor da história, né? Quer dizer, a história não anda sem violência ainda, né? Quer dizer, nunca andou, né? Nunca andou. Isso é que essa é a questão. Mas é isso, foi assim que eu entendi esse parágrafo. Você falou um aspecto interessante, eu só complementei aqui. Agora, a questão, e só sem querer falar muito, é quando ele fala a questão do surgimento da consciência, né? A consciência cessa de ser mero fenômeno biológico. Quer dizer, esse momento aqui, quer dizer, você abandona o estado de mudez, é como se tivesse um estado de mudez, né? Você pensa em estado de mudez do quê? Do humano, do pré-humano, né? Quer dizer, esse mutismo pré-humano. Então, você tem um mutismo pré-humano, significa que antes do humano você não tem a consciência, né? Você tem atividade, tem, né? Mas você não tem, quer dizer, você teria trabalho, né? Quer dizer, eu suponho que não, né? Porque trabalho ele pressupõe aí a consciência, né? Quer dizer, isso que se colocou aí, a teleologia, quer dizer, a teleologia não na história, mas na atividade, né? Pressupõe uma prévia ideação, então, quer dizer, esse mutismo pré-humano, na verdade, você não tem trabalho, você tem atividade, mas não é uma atividade com consciência, né? Aliás, é puramente biológico, né? Agora, quando surge a consciência, essa passagem aqui, que também ninguém vai discutir isso aqui, porque isso aqui dá toda uma discussão, né? Como é que... É por isso que eu falei no Leontiev que ele tem ele estuda essa questão do desenvolvimento do psiquismo e ele, inclusive,
começa discutindo o psiquismo animal, né? Para depois entrar no psiquismo humano, tal, e pensar a consciência numa sociedade de classe, né? Quer dizer, você vai entrando de formas mais concretas. É por isso que é interessante cruzar isso com essas reflexões lucasianas, né? E a questão da violência. É isso. Eu acho que a gente pode ler o próximo, né? Podemos, Giovanni. Vamos lá, acho que tocou nos principais pontos aí. Vamos lá. Naturalmente, mais uma vez aqui, não temos condições sequer de esboçar esse desenvolvimento, mesmo em seus traços principais. Teremos de nos limitar a alguns dos mais relevantes complexos de problemas singulares. Principalmente, devemos constatar que o gênero constitui relações inteiramente novas com o exemplar singular. O fim do mutismo é idêntico como processo ao fim de movimentos ligados por uma dinâmica espontânea. Já nos primórdios do ser social, o gênero recebe uma forma que o exemplar deve dominar, portanto, independente, nitidamente diferente dele, mas que o defronta como realidade objetiva, segundo a natureza. Essa concretização ontológica do gênero tem amplas consequências para a sua relação com o exemplar. Primeiramente, ela só pode encarnar-se em formas singulares, concretas, dadas em cada caso, não como sua unidade. Na realidade da praxis, para cada singular, aquela sociedade na qual ele vive no momento se identifica com o próprio gênero. Os outros homens que vivem em outras sociedades, pela sua praxis, nem pertencem ou pertencem de maneira altamente problemática ao mesmo gênero, conceito grego de bárbaro, etc. Apenas a integração real das pequenas tribos primordiais em nações, etc., amplia o círculo daquilo que a pessoa singular é forçada a reconhecer em sua praxis social como pertencente ao gênero humano. Essa integração, ditada pela economia, já conduziu, com o mercado mundial, à unidade do gênero humano no plano prático abstrato, constatando-se que esse reconhecimento, especialmente no terreno das atividades sociais reais, ainda aparece de modos altamente problemáticos do ponto de vista da generidade. É interessante aí, vamos. Dá para avançar mais um parágrafo aqui, a gente comenta tudo aí, os dois. Vamos lá. Essas contradições, apenas superáveis por um desenvolvimento social material na realidade efetiva do gênero, aumentam ainda mais pelo fato de que o seu ser concreto, cuja importância para a vida de todo exemplar singular do gênero, na respectiva sociedade concreta, é extremamente decisiva. Torna-se, devido à produção e apropriação do mais trabalho, insuperavelmente contraditório também no interior desses limites. Para os que se apropriam do mais trabalho, seu estranhamento, que assim se realiza em relação à autêntica genialidade humana, é a base natural de sua conduta de vida. Para seus produtores, ao contrário, que em geral formam a maioria, é o confisco mais ou menos amplo de sua humanidade, de sua real pertença ao gênero humano. Com isso, a contradição das formas do gênero concretamente existentes adquire uma ampliação e um aprofundamento também no plano interior. Não apenas oculta para seu ser singular sua própria essência, pela qual pode pretender ser sua a respectiva corporificação imediata de toda a genialidade, mas também essa constituição aparece contemplada no interior como insoluvelmente contraditória. Perfeito. Ótimo. Aqui tá, agora ficou interessante esses dois parágrafos aí. Você salientaria o que aqui
alguma passagem interessante para a gente comentar? Eu estava olhando aqui, né, o primeiro parágrafo, ele traz essa questão da integração, né, do exemplar singular com o gênero num processo em que há uma ampliação na praxis, na realização da praxis, né, na praxis, das possibilidades de reconhecimento do gênero, né? Ele dá o exemplo aqui do grego e do bárbaro, né? É um reconhecimento problemático, né? Ele até diz, né? Porque o homem vai reconhecendo sua genericidade na realização da praxis na sua sociedade, na sociedade mais contígua, né? Imediata ali, do dia a dia, da vida cotidiana, né? De cada exemplar. E depois isso pode se ampliar dependendo do desenvolvimento de suas práticas, né? E tá colocando aqui, né? Essa compreensão vai se apresentando nesse sentido. Ele fala até aqui da apenas a integração real de pequenas tribos primordiais em nações. Amplia o círculo daquilo que é pessoa singular, é forçada em reconhecer em sua prática social como pertencente ao gênero humano, né? Então, essa é uma integração ditada pela economia, que ele vai dizer, enfim, né, hoje chega essa ideia de um mercado mundial, mas que é bem problemática essa compreensão, porque ainda está no plano abstrato, né, prático abstrato, essa compreensão, né? A gente não é efetiva, né? E depois ele passa, no segundo parágrafo, né, Giovanni, aí a falar dessa retomada, ele vai retomar aqui a questão do estranhamento, né, trazendo, que parte que é que eu não estou achando aqui, que eu achei bastante interessante com os seus produtores, né, as contradições, né, das formas de gênero completamente existentes adquire uma ampliação e um aprofundamento também no plano interior. Não apenas oculta para o ser singular a própria generalidade, mas também a Constituição aparece contemplada anterior como indissoluvelmente contraditória. Essa contradição, né, que ele estava falando também lá atrás, né, do momento material do movimento, né, material do desenvolvimento, que existe nesse processo histórico, né, do desenvolvimento do gênero humano, não como uma abstração, né, mas como uma realidade concreta, né, que vai se definindo, apesar do momento teleológico, né, apesar desse momento teleológico, apesar das escolhas, né, apesar desse momento individual, singular, né, da escolha, esse processo se impondo, né, como uma tendência do desenvolvimento, né, humano. É isso, acho que eu queria destacar aqui. Exato, acho interessante isso daí. Agora, aqui já tem elementos, né, porque nesse segundo parágrafo que nós lemos aqui, ele já coloca categorias que estão no nível de abstração já mais, né, no nível mais concreto. Aqui ele está falando já das classes sociais, né, e já está falando aqui das duas classes sociais, os que se apropriam do sobretrabalho, né, vamos dizer, os capitalistas e os produtores, que é o trabalho assalariado, quer dizer, pensando no capitalismo, né? E aqui também já tem elementos que a gente possa pensar de que essa contradição, né, que se dá entre o gênero e os exemplares aqui singulares, quer dizer, você tem isso é o elemento do estranhamento, né? Quer dizer que, tal como se coloca, ele utiliza essa palavra para os que se apropriam do sobretrabalho, seu estranhamento é a base natural de sua conduta devida, né? Quer dizer, o capitalista, a base natural, né, entre aspas, aí da conduta de vida do capitalista é o estranhamento. Ele não poderia ser de outra forma. Ele está, né,
ele está ali a própria forma do estranhamento. Você tem um estranhamento também no capitalista. É uma questão objetiva, porque ele se apropria do sobretrabalho, né, às custas aí da exploração, né, dos produtores. Os produtores, ao contrário, aí é que ele diz, para os seus produtores, ao contrário, que em geral formam a grande maioria, né, quer dizer, Lukács aqui ele fala em produtores, ele não está falando, é uma coisa curiosa, embora ele tenha baixado o nível de abstração, mas ele não fala aqui no trabalho assalariado, mas ele fala nos produtores, ao contrário, que é a grande maioria, é o confisco mais ou menos amplo de sua humanidade, de sua real pertença ao gênero humano, quer dizer, os produtores eles não estão alienados apenas do sobretrabalho, né? Eles estão alienados, tanto quanto os capitalistas, eles estão alienados desse real pertença ao gênero humano, quer dizer, de sua humanidade, né? Quer dizer, todos são alienados de sua humanidade, tanto os capitalistas como os trabalhadores assalariados, né? Eles vivem uma situação. Isso aqui não é novidade, porque é uma passagem que o Lukács já comentou em outro lugar e que está na Sagrada Família. Tem uma passagem que Marx e Engels eles fazem essa consideração de que a alienação ela também não é só o trabalhador assalariado que é alienado, é também os capitalistas. Mas é uma forma de alienação, vamos dizer assim, né? Essa alienação ela se dá no que diz respeito à própria essência, né? A própria essência daquele exemplar, daquele ser singular, que é o pertencimento ao gênero, né? Ao gênero humano. Então, quer dizer, para ele, o estranhamento é exatamente isso. Você tá alienado objetivamente, né, desse pertencimento, né, ao gênero humano, né? Quer dizer, não apenas oculta para seu ser singular sua própria essência, né, pela qual pode pretender ser sua a respectiva corporificação imediata de toda generalidade, mas também essa constituição aparece contemplada do interior como insoluvelmente contraditória, quer dizer, isso é interessante porque esses exemplares singulares, eles, na sua interioridade, eles vivem, né, no sentido mesmo da corporificação, né, essa contradição de serem singulares, mas ao mesmo tempo fazerem parte de um gênero, né? Isso aqui né? Isso daí é interessante porque é uma reflexão que faz lembrar, por exemplo, os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, quando Marx ele está falando isso, ele utiliza essa questão de uma alienação do ser, né, do ser genérico, né, quer dizer, que é a essência, né, quer dizer, isso inclusive é uma coisa curiosa porque tem naquele momento Marx está muito próximo de Feuerbach. E eu ficaria perguntando aqui em que medida Lukács ele dá uma leitura ontológica disso, ele não despreza essa reflexão marxiana, né? E ele reconhece que você tem uma essência ali que está alienada do ser singular, né? Que está alienada, que é essa que ele fala aqui, essa questão né, da sua humanidade, né? Quer dizer, o que é ser humano? Ser humano é pertencer a um gênero humano. Quer dizer, isso é interessante, porque o humano ele surge com a consciência. E, ao surgir a consciência, você sai do estado de mutismo, né? Você entra num estado que você já tem a presença do gênero,
né, que ainda está de uma forma, vamos dizer que você pode até não identificar esse gênero de imediato, né, porque ele ainda não está numa fase, quer dizer, o desenvolvimento social, material, ele não tornou efetivo essa realidade do gênero, mas é uma realidade. Só que essa efetividade ela vai se dar à medida que se desenvolve, né, a sociedade, né? É uma questão da economia, da integração, que você falou, né, ditada pela economia. Como o Lukács ele está falando algo que não é, quer dizer, não é novidade, mas ele está colocando isso aqui numa perspectiva ontológica, você tem que levar a sério essa questão de que é como se a economia empurrasse a integração a unidade do gênero humano, né, mesmo no plano prático abstrato. Porque é óbvio que é no plano prático abstrato, porque não pode ser no plano prático concreto, que você só no comunismo, né? Quer dizer, você tem essa contradição que tá dada, né, por essa realidade, no caso, pensando aqui o mercado mundial, né? Quer dizer, você tem mercado mundial, você tem reificação, você tem valor, você tem mercadoria. Então, isso tudo aí impede, obviamente, impede essa você pensar o humano do ponto de vista da generalidade, né? Quer dizer, como se fossem obstáculos essas categorias, né? E a própria propriedade privada, ela está colocada aqui. Quando você fala em uns se apropriam do sobretrabalho, outros são os produtores, quer dizer. E ele fala em essência, né? Sua própria essência. É impressionante, um autor que está próximo do leito de morte, já bastante velho, ele não abandona, e isso é uma diferença com respeito a outros marxistas, né, que rejeitam essa linguagem filosófica, né? Mas o Lukács ele fala em essência humana, né? Existe uma essência humana. Só que essa essência humana, o que ela é, essa essência humana? Né? Essa essência humana, ela é, vamos dizer, a praxis, né? Mas é a praxis da generalidade, né? Isso aqui é interessante, não é uma essência fixa, assim, é uma essência que decorre de um desenvolvimento do gênero, né? Com respeito aos exemplares singulares. Né? Isso é um entendimento muito, muito interessante. O estranhamento ele é o obstáculo para esse desenvolvimento para essa para essa efetividade da essência. Isso aqui é interessante. E ele reconhece que esse ser, né, a corporificação imediata, né, de toda generalidade, né, ela está lá presente, mas ela não está efetiva, né? Quer dizer, ela está alienada, mas ela não deixou de ser efetiva, porque é uma contradição. Como é que uma coisa que não que foi alienada de mim, ela não deixou de ser parte de mim, certo? Quer dizer, isso é uma coisa curiosa, porque essa é a contradição, né? Quer dizer, por mais desumano que seja a exploração, né? Ela não elimina esse elemento da generalidade, né? Mesmo que fique numa dimensão aí prático abstrata, né? Quer dizer, foi confiscado essa humanidade, mas essa humanidade ela não deixou de existir, porque se você admitir que esse confisco ele acabou com a humanidade, e a humanidade de ambas as partes, né? Aí você não tem mais história, concorda? Então, quer dizer, essa é a leitura que eu faço. Eu posso estar enganado na leitura aqui do Lukács, mas eu acho que essa contradição é insoluvelmente contraditória. É uma constituição, né, que é interessante. Porque essa humanidade não é um objeto para ser tomado, né? Ela se efetiva no objeto produzido, que pode, no fruto do mais trabalho, vamos dizer assim, né? No processo de mais trabalho.
Mas essa humanidade ela não é objeto para ser tomado, né? E isso é algo que é interessante, porque o surgimento do estranhamento, se a gente volta aqui umas páginas para trás, na 242, ele vai deixar claro ali, né? Ele está vinculado à socialização sobre o domínio da natureza, né? Ou seja, essa possibilidade, no momento onde está se rompendo, né, ou se empurrando para cada vez mais longe as barreiras naturais, né, e concretizando o ser social, né? E aí essa contradição interna da genialidade não mais muda, ela se revela de forma a produzir uma violentação do lado subjetivo. Lembra aquela expressão que ele fala lá atrás, que a gente leu em muitos momentos, né? Essa violentação do lado subjetivo, quer dizer, o crescimento do trabalho além da mera possibilidade de reprodução, ou seja, mais trabalho no sentido amplo do termo. Desenvolve no nível social a necessidade de arrancar dos verdadeiros produtores os frutos desse mais trabalho, e por isso também as condições sociais de sua produção, forçando-os assim a um modo de trabalho em que se tornam posse de uma minoria não trabalhadora, né? Então, ele vai falando, né, e trazendo à tona essa relação singular com o gênero, né, e essa contradição insuperável, né, essa contradição insuperável, em que uma relação direta e geral do singular com o gênero, por isso também com sua própria genialidade. Então, essa contradição insuperável que ele vem trabalhando e mostrando, né, as consequências, né, e o desenvolvimento material desse processo, né? E aí vai tudo aquilo que você veio resgatando, né, Giovanni? E mostrando para a gente, não é uma abstração, é um processo, desculpa aí o barulho, mas enfim, é um processo que vem se desenrolando, né, vem se desenvolvendo, sendo produzido com uma contradição insuperável, né, nessa relação. E por isso todas essas violências, esse desenvolvimento contraditório desse humano, né, e o enriquecimento que isso traz para a possibilidade de compreensão da atividade, né? A atividade como um momento fundamental da constituição humana, né? Da realização humana. E aí, impossível realmente ser confiscada como um todo, né? Por isso que ela nunca sume, porque nós não perdemos essa possibilidade de agirmos, né? De realizarmos a praxis e de efetivar a nossa consciência ali, né? Materializar a nossa consciência no produto do nosso trabalho, na nossa objetivação. Bom, enfim, só para a Exato. gente ir além, retomei um pouco do que nós lemos, porque ele vai o tempo todo indo e voltando, né? Ele Exato. praticamente vai reescrevendo as coisas que ele mesmo vai colocando. Bom, sigamos mais um parágrafo? Eu acho que dá para a gente. Deixa eu ver aqui se está. Porque 17:8. eu estava vendo aqui, mas eu não vou nem colocar isso aqui, porque isso aqui mereceria uma discussão mais ampla, porque você tem na Sagrada Família elementos que estão contidos aqui nisso que a gente leu, e nos Grundrisse você também tem lá uma seção do estranhamento que é objeto das minhas reflexões, porque como é que essa categoria de estranhamento, ela, né, para quem achou que o Marx tinha abandonado ela, né, porque era uma categoria filosófica, e de repente ela surge nos Grundrisse, que é quando Marx ele começa já a fazer a crítica da economia política. Então, quer dizer, isso aqui é interessante. E como é que ela surge? Quer dizer, você tem diferenças, tem detalhes, assim, mas ninguém vai fazer essa discussão aqui, não. Agora, o Lukács, ele coloca essa é a questão do Lukács, a questão da generidade, a questão do gênero humano, né? Quer dizer, que pressupõe uma integração, né? Uma integração que é ditada pela economia, né? Que isso é uma coisa curiosa, que ele diz que é como se fosse assim algo irresistível, né? Quer dizer, queira ou não queira, hoje, né? Você tem essa integração da generalidade, mesmo que ela está no sentido prático abstrato. Mas você tem hoje, é uma coisa impressionante como isso é ditado pela economia, né? Como se, mesmo a gente não querendo, né, os exemplares singulares, mesmo não querendo, eles são empurrados a
né? Quer dizer, mesmo não querendo, se coloca problemas hoje que são problemas que estão nesse nível da generalidade, né? Problemas, por exemplo, essa questão da mudança climática, essa questão da mudança demográfica, do envelhecimento, de problemas de natureza que tem que ser tratado de forma global. Não adianta ficar nas tribos singulares, né, naqueles exemplares, unidades, que isso daí não tem mais efeito. Não consegue mais ter efetividade. Se no passado ainda tinha, né? Até os gregos eles se diferenciavam dos bárbaros, tal, mas hoje você não tem mais gregos e bárbaros, né? Todos são gregos, não tem mais os bárbaros. Todos são gregos. Você tem gregos e troianos, mas não tem mais gregos e bárbaros. Por conta dessa. Agora, é claro que isso aí, né, não elimina, né, o estranhamento, aí é que tem. O estranhamento é que faz com que você tenha essa alienação da essência, né, que para ele a essência é isso, ele está pensando aqui na essência, na generalidade. Aí, qual a diferença dessa posição do Lukács para uma posição como do Feuerbach? Que o Feuerbach, ele também, para ele, né, a alienação era uma alienação do gênero, do ser genérico, né, que ele dizia que se projetava, né, esses atributos que são do gênero, né, humano se projetava nos deuses, né? Então, quer dizer, estava alienado né? Então, quer dizer, essa alienação do ser genérico, ela estava alienada dos humanos, né? Isso daí mas isso está lá em Feuerbach. Agora, talvez o que seja diferente é que para Lukács essa essência não é uma essência fixa, não é uma essência assim que você pensa a essência humana como uma coisa que está lá, aonde que foi alienada, né? Como você próprio falou, né? Quer dizer, você não tem como, né? Quer dizer, o trabalho objetivado ele não significa uma alienação da humanidade. Talvez o que você tenha é uma desumanização, é um processo, né? Quer dizer, agora, uma desumanização não significa que você não seja, né? Quer dizer, você só desumaniza aquilo que é humano, né? E mesmo assim, a mais completa exploração, Matheus, eu penso, não sei, eu acho que o Lukács ele concordaria, né? A mais completa exploração ela não eliminaria essa humanidade. Quer dizer, o mais desumanos dos humanos não se compararia a um animal, né? Quer dizer, nós não chegaríamos a ser, mesmo que tenha atos animalescos, né? Quer dizer, aquele humano que faz atos animalescos não quer dizer que ele seja um animal, né? Quer dizer, isso é que é interessante, né? Quer dizer, você tem lá uma coisa contraditória, tal. Mas é isso, eu acho que dá para a gente ler. Deixa eu ver o próximo parágrafo. É pequeno, né? Eu acho que dá para a gente 10 minutos aí, dá para avançar mais um pouco ou não? Vamos lá. Mesmo assim, se no ser social, no ser objetivo, se pode falar de generalidade, essa sua corporificação se dá principalmente nesse processo real de reprodução e crescimento da atividade econômica do ser humano. Essa economia adquire as corporificações singulares, desenvolve e transforma, até nossos dias, em unidade objetiva do gênero humano no processo material de reprodução, ligado à unidade de toda a humanidade. Por isso, sua prioridade é não apenas geral e puramente ontológica, mas também concretamente relacionada com os homens no complexo dinâmico das forças
que realmente determinam o desenvolvimento humano. Marx comentou isso muito cedo e com grande exatidão, ao afirmar que a história é o livro aberto das forças essenciais humanas, a psicologia humana sensivelmente existente, que até aqui não foi concebida em sua relação com a essência do ser humano, mas sempre apenas numa relação de utilidade exterior. É interessante. Essa passagem eu acho que deve ser dos manuscritos, né? Vou tentar aqui, tá Mega 1.3, página 121. Eu tenho aqui a Mega, eu vou depois verificar onde é que é exatamente essa questão aqui, mas me parece que é do Jovem Marx. Que é essa questão, olha só, psicologia humana, aqui tá em itálico, hein? Forças, o livro aberto das forças essenciais humanas. A psicologia humana, quer dizer, ele está em itálica aqui, psicologia. Em sua relação com a essência, está itálico essência do ser humano, mas sempre apenas numa relação de utilidade exterior, né? Isso aqui seria no caso do trabalho estranhado, né? Quer dizer, aquilo que faz parte da essência do ser humano é meramente um meio e não um fim. É meramente um meio para, vamos dizer, a produção de mais-valia, né? Quer dizer, tem uma utilidade exterior. Essa exterioridade ela é negativa. E é isso que eu penso que é nos manuscritos. Aqui está muito dos manuscritos. E o Lukács está navegando nessa linha aí. Ele está. Agora, é interessante que ele resgata isso numa perspectiva ontológica. E eu suponho que uma ontologia materialista, né? E um materialismo prático, aquilo que a gente tem discutido no curso lá do metabolismo, né? Não um materialismo contemplativo, né? Quer dizer, que é de Feuerbach, né? Mas um materialismo prático que é a questão da praxis, né? Na verdade, a essência humana é a praxis, né? Essa questão aqui de ser o livro aberto das forças essenciais humanas, eu penso que isso pode dar uma leitura muito perigosa, né? Você imaginar que você tem um livro que você abre, tem lá as forças essenciais humanas, né? Como se fosse algo fixo, né? Algo dado, algo. Isso é muito Feuerbach, né? Você contempla essas forças essenciais humanas, quando na verdade a relação é outra. Mas talvez o que ele queira salientar aqui é essa questão da essência do ser humano, que é meramente o meio, né? Uma relação de utilidade exterior. Eu penso que é isso. Eu não sei se você concorda ou não, mas essa é a leitura que ele faz aqui. Eu estou aqui tentando compreender ainda algumas coisas aqui, né, que ele vai trazendo. Eu acho que me chama bastante atenção essa unidade objetiva do gênero humano no processo material de reprodução, ligado à unidade de toda a humanidade, né? Esse vínculo com o processo, né, Giovanni? Produtivo, né? É unidade Ali prática, né? É é, prática. Ela não é contemplativa, como algo dado que você só contempla e que não. É unidade prática. Você tem aí atividade, você tem trabalho, você tem só que é um prática abstrato, porque essa relação com o gênero, com a generalidade, ela tá alienada e você tem o estranhamento, né? O estranhamento ele é objetivo por conta das relações sociais de produção capitalista, né? Você falou aí produção, né? Quer dizer, e a essência humana são as relações sociais, né? Quer dizer, as relações sociais significa que os animais não têm relações sociais. Para eles não existe uma sociedade, né? Você tem uma mudez aí, você não tem um gênero felino, um gênero de algum animal aí, né? Um gênero canino, você não tem. Você tem um gênero humano, porque você tem consciência, você tem relações, você tem prática, praxis,
né? Então, isso é a essência. A essência humana são essas relações sociais. E essas relações sociais, elas são históricas. Elas são históricas e que, no caso, você tem as relações sociais de produção capitalista. Aí elas são relações sociais que produzem o estranhamento, né? Quer dizer, ao produzir o estranhamento, elas impedem que a gente tenha esse acesso, vamos dizer, né, a isso que diz respeito à generalidade, né? Agora, interessante que o Lucas disse que se impõe, mesmo que a gente, né, quer dizer, o estranhamento, ele não impede o desenvolvimento do gênero. Isso é que é curioso. Agora, por quê? Porque fica o contraditório, né? Quer dizer, e isso é que é interessante no Lukács, na minha leitura, não sei se você concorda, é essa questão de que você tem essa contradição insolúvel, que não é insolúvel, ela é solúvel na medida em que você tem a superação por meio da praxis, né, da praxis política, da revolução social, tal, que você faz com que os produtores eles se apropriem do trabalho objetivado, que se volta contra eles, né, que é as forças produtivas, né, que se tornam forças destrutivas na medida em que você tem um estranhamento. Então, contra os produtores. Agora, a questão é exatamente essa, a questão, o foco é nas relações sociais, né? Não é que você tem um livro aberto das forças essenciais humanas, né? Eu penso que isso aqui eu vou descobrir esse significado isso é muito Feuerbach para mim, né? E Feuerbach ele é insuficiente, e o próprio Marx viu isso nas teses de Feuerbach. Ele é insuficiente para a gente possa conceber, inclusive, essa questão da generalidade, né? A generalidade, na perspectiva ontológica, ela não é a generalidade que está em Feuerbach, né? Aquela leitura essencialista, que geralmente cai no psicologismo, né? Como se a alienação extremamente fosse uma questão psicológica, né? Uma ilusão religiosa, o que você possa, através da educação, da conscientização, você possa eliminar. Não, não é assim, né? Quer dizer, essa reapropriação da essência humana, ela não se dá através da consciência, ela se dá através da praxis, né? Na produção de novas relações sociais, de produção. Você entendeu? Que eu acho que é interessante isso a gente tem discutido no nosso curso lá do metabolismo social do capital. Esse salto que Marx dá nas teses ad Feuerbach, né? E a gente está lendo Lukács aqui, e Lukács, ele parece que ele está ali, lado a lado com Feuerbach, mas eu aposto que ele não está, porque o que ele está falando aqui, ele está falando em atividade, em trabalho, né? Quer dizer, se ele fala trabalho, né, ele está falando em algo que tem que ser reapropriado, né? Quer dizer, trabalho objetivado, alienado, né? Quer dizer, propriedade privada. Os produtores são privados de propriedade, então, quer dizer, por conta das relações sociais. Então, você tem que mudar isso daí para que você possa ter realmente essa generalidade, não apenas prático-abstrata, mas prático-concreta. Efetivamente prático-concreta, quer dizer, só no socialismo, só no comunismo, né? Então, esse é a utopia de Marx, né? Fica aí para a gente refletir. Eu vou tentar verificar se essa passagem da Mega aqui está mesmo nos manuscritos, e no nosso próximo encontro a gente pode retomar esse ponto, né? O que você acha? Isso, perfeito, Giovanni. Perfeito. Acho que a gente retoma a partir daqui, que também traz aqui também, nisso tudo que você estava falando, né? Uma questão até com o próprio processo de conhecimento, né? E de compreensão da realidade, né? A questão ontológica e a questão gnosológica, né? Essa Exatamente. diferença é que você estava falando da questão da contemplação, né? Não é Perfeito. mesmo uma contemplação, não é um processo gnosológico, né? Também, nesse Exato. sentido, né? Mas aí a possibilidade da compreensão da praxis num processo de produção de conhecimento prático, né? No processo de produção de conhecimento através da praxis, né?
nesse processo de construção e de transformação do mundo, né? Exato. Muito Isso é interessante. muito interessante. Então, na próxima semana nós teremos o curso, mas daqui a 15 dias a gente volta na leitura aqui do velho Lukács, né? É isso aí. É isso aí, Matheus. Um abração. Um abraço, Giovanni. Até mais.